graças a Deus, espero que vocês também. Esse mês tem sido um mês onde nós estamos falando muito sobre propósito. Eu estou respirando esse propósito porque é algo que eu talvez busquei por muito tempo na minha vida, e está sendo... eu estou vivendo experiências que eu não tinha vivido há muito tempo. Então, assim, no mesmo entusiasmo que eu estou vivendo isso, eu espero conseguir passar para vocês, eu espero que vocês, o Espírito Santo, quando nós oramos aqui, possa trazer entendimento a todos vocês, possa trazer transformação, e é isso aí, galera. Então, nós vamos hoje fazer, né, a mentoria do dia 21, né? Qual que é o tema? Propósito, né? Propósito. Coloca 2. Certo? Então, por que nós estamos sendo chamados a viver de propósito? Porque, a gente tem que parar com essa coisa do viver sem querer, né? Jesus foi muito claro e objetivo ao ensinar os seus discípulos, né? A gente tem que parar com essa coisa de ligar o automático, como nós falamos muito aqui nos cultos, né? Ou ligar esse modo sobrevivência e achar que eu sobrevivo através das minhas mãos, através da minha força, e que se eu não me dedicar 100% ao ganhar o dinheiro para sustentar a minha casa, nós vamos passar fome, nós vamos ficar sem roupas, não vamos ter onde morar, né? Então, Jesus lá em Mateus 6:33, né? Tem até a musiquinha com essa música aí, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quais são as coisas? O que comer, o que vestir e aonde morar. Isso ele já te garantiu. Então, pare de correr atrás disso, né? E, claro, ele garantiu se você estabelecer o reino dele na terra. Então, o que nós estamos fazendo, um movimento aqui, de estabelecer o reino dele, entender as coisas dele. Então vamos parar de correr atrás do vento, né? Talvez seja uma palavra que tenha acontecido aqui na igreja e tenha dado frutos. Eu estou ouvindo muitas pessoas falar sobre isso, né? Fiquei correndo atrás de vento, exatamente, né? Então, para não ser igual a presidenta da república, que não estoca vento, vamos parar de correr atrás do vento, beleza? Você começou a gravar? Tá, beleza. Então é o seguinte, gente, então nós estamos nesse movimento mesmo de entender o nosso propósito. Porque eu espero que todas as vezes que você cantar essa música ou ler esse versículo, você entenda que Jesus não está te garantindo essas coisas para viver no bem e bom. Jesus não está te dando essas coisas para você frequentar um culto. Jesus te garante essas coisas se você estabelecer o reino. E todos nós somos chamados para estabelecer o reino, né? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, né? Nós, há uns anos atrás, vivemos essa teologia da prosperidade, né? Eu gostaria que vocês, como é um momento interativo, você pode falar via áudio, você pode escrever. Eu queria que vocês falassem para mim o que é propósito, não. Prosperidade para você. Prosperidade. O que é prosperidade para vocês? Para mim é achar suficiente o que você já tem. Achar suficiente o que você já tem. Você não precisa, não almeja mais nada além do que você já tem. O Renan falou, não almejar, se contentar com o que você tem. Tá. O que mais, gente? Pode escrever, pode falar, pode mandar sinal de fumaça. Se bem que a fumaça hoje não vai funcionar muito, porque está chovendo bastante, né? Davi falou que é ter algo em abundância. Tatiana e Thalita, abundância. Mais alguém, gente? Ter mais do que precisa. O Paulo falou, ter mais do que precisa. Luciana, ter paz. Érica, ter paz de espírito independente da situação. Estar bem com o que Deus nos dá a cada dia, o Adilson disse. Susan é estar feliz. Bom, então é uma mistura de tudo isso, mas a gente tem que entender que prosperidade realmente está ligado a bens, tá?
Então, a prosperidade está ligada a bens. Mas esses bens podem ter certos fins para o meu propósito. Então, prosperidade, galera, seria, né, ter todo o recurso necessário para cumprir o seu propósito. Gente, a gente tem que entender que nós temos vários problemas acontecendo na sua família, na sua empresa, no transporte público, na sociedade, na igreja, em todo lugar existem problemas. E aí você tem que entender que você foi levantado com seu propósito para solucionar determinado problema. Então a prosperidade é algo que Deus te garante. Olha lá, você já tem o recurso necessário para cumprir esse propósito. Então, hoje eu entendo que o meu propósito é fazer com que a leitura da Bíblia seja algo mais fácil, que é o que a gente tenta na quinta-feira, né? Então, estudar ali, né? Eu, Andaluzia, às vezes o Vitor, estuda aquele texto e não traz só, e nós só não contextualiza, não, nós realmente entramos na dimensão do texto, desmiuça os versículos e tenta ali deixar uma forma clara e fácil de se entender, certo? Então, o que eu preciso para isso hoje em dia? Claro, ter saúde e ter uma câmera, porque o nosso movimento que nós estamos fazendo hoje, por enquanto, e eu não sei até quando, mas ele é online, então assim, e já temos frutos, né, de pessoas de outro estado, até de outro país que vira e mexe nos assiste, né? Então, assim, Deus derrama sobre você, né, o recurso necessário. Então, por exemplo, alguém que quer diminuir a fome na África, ele não vai levantar a mim, porque eu só poderia ajudar algumas pessoas. Talvez ele levante um empresário que tenha muito dinheiro, entendeu? Então, eu tenho que entender o que eu tenho, que foi disponibilizado para mim, e eu já assim, uma coisa eu já aceito, eu não serei milionário, entendeu? Se eu for milionário um dia, será para eu cumprir algum propósito que Deus derramou sobre a minha vida. Você fica, mas jogo e se eu ganhar na Mega Sena? Então, se você ganhar na Mega Sena um dia, se você joga, né, talvez você possa resolver um problema relacionado a dinheiro, ou falta de dinheiro, ou falta de recurso, entende? Então, assim, eu tenho que entender que Deus me dotou de recursos mentais, de habilidades e de bens materiais para que eu possa cumprir o meu propósito. Deus não ia dar um propósito para você, né, um carro sem gasolina, tá? Então, para mim ele deu um Fusca, para o Paulo ele deu um Acorde, para o Renan ele deu um outro carro, e para cada carrinho lá ele investiu uma gasolina, certo? Ele não ia deixar a gente empurrando o carro. Ele vai dar condições para que você cumpra o seu propósito. E assim, o que está acontecendo nesse movimento? A gente tem que começar a se perguntar realmente qual é o meu propósito. E uma coisa tem que ficar clara, né? Como nós estamos falando muito sobre propósito, eu já recebi algumas ligações, algumas conversas de pessoas de outros ministérios dizendo, mas eu descobri que não é o meu propósito, tal. Gente, isso é fenomenal, né? Talvez você não esteja feliz fazendo algo, né? E você tem habilidades para fazer outra coisa e se sente pleno e vivo, tá? Eu vou dar um exemplo do Paulo Henrique aqui, que eu vejo ele muito feliz mexendo na câmera, iluminação e não sei o que, parece que ele se sente realizado, né? Parece não, eu sinto que ele se sente assim. E que talvez na área do louvor ele se sente realizado, mas não tanto quanto nessa parte da transmissão. Mas onde eu quero chegar? Ele precisa ver qual é a necessidade maior. Por exemplo, se eu tiver que abrir mão de algo, entendeu? Então, por exemplo, ele tem esses dois ministérios. Mas eu posso abrir mão do louvor porque eu sei que agora o meu... Ele não me falou isso, tá, gente? Eu estou supondo, tá?
Ah, eu vou abrir mão do louvor porque eu me encontrei aqui, eu acho que meu chamado é aqui. Então, assim, ele precisa ver se... ter esse discernimento se ainda precisam dele, né? Se o louvor ainda precisa dele, se tem pessoas que possam substituí-lo, entende? Então, assim, não é sair largando, né? Então, isso vai acontecer muito. Quando vocês começarem a fazer esse movimento com a galerinha que vocês lideram, você vai ver muito desse movimento, né? Mas, assim, a gente tem que fazer essas pessoas entenderem, tudo bem, esse é o seu chamado? Ok. Mas você tem uma obrigação aqui ainda, não é obrigação, não gosto de falar obrigação, mas você tem um outro ministério aqui que precisa de você ainda. Então prepara alguém, quando tiver alguém preparado, você deixa e faz aquilo que você se sente mais vivo, né? Hoje em dia, gente, eu falo de verdade, sabe? Se fosse 3 anos atrás, eu falava, Wert, você vai largar o louvor, eu já ia entrar em desespero, como assim, né, tal. E hoje em dia, pra mim, é muito tranquilo, porque... o louvor para mim, claro, é algo que eu gosto muito, mas eu descobri que eu fazer as pessoas entenderem, descobrirem o seu chamado, o seu propósito e facilitar a vida delas, né, de um certo, e despertar esse desejo de ler a Bíblia e entender algumas coisas, para mim arde muito mais. Então, por exemplo, se eu tiver que hoje escolher e tiver que sair, claro, eu vou preparar alguém no meu lugar para um dia eu poder sair e tocar esse chamado ao qual Deus derramou sobre mim. Chamado não, né? A vocação, tá? Beleza? Então, continuando aqui, galera. Então, falando de problema, né? Então, lá na passagem em Lucas, né, capítulo 7, o que acontece? Alguns homens disseram a João Batista, né? Falaram assim, será que aquele lá é o que havia de vir que você estava falando lá? Será que aquele lá, aquele Nazareno, ele é o Filho de Deus mesmo? E aí João Batista fala assim, então vocês vão lá e vocês vão dar uma olhada no que ele está fazendo por ali, né? E aí esses discípulos de João Batista vão ver o que Jesus está fazendo e eles começam a perceber que o cego voltava à visão, o paralítico voltava a andar, o surdo voltava a ouvir. Olha só. Então, assim, e aí eles viram que realmente, né, ele estava trazendo a realidade dos céus para a terra. As pessoas estavam recebendo cura. E para a pobreza, o que Jesus trouxe? Dinheiro? Não. Jesus trouxe o quê? Estabeleceu o reino. Então, para a pobreza ali, Jesus estabelece o reino dele, né? Mudança de mentalidade, para de correr atrás de vento, para o reino do céu. Então, ele estabelece a cultura do reino de Deus. Né, isso é muito claro, né? Então, para os pobres, né, a solução foi a pregação do evangelho, a mudança, né? Estava conversando com a Luciana e o Eduardo, realmente é a mudança de mentalidade, aquela chavinha, né? Nossa, o evangelho era isso, né? Então é isso. Então, só recapitular rápido. Nossa, vou falar mais devagar. 1, 2. A falta de dinheiro ou o excesso de ganância? Então, a falta de dinheiro ou o excesso de ganância. A pastora Cida conseguiu, dê um glória a Deus. Então eu vou recapitular algumas coisas, tá? Então, gente, o livro tá muito difícil mesmo, entrei hoje de novo, não consegui em livraria nenhuma. Então eu e o Renan vamos digitalizar, sei que não é uma prática legal, né? Legal mesmo, de termos da lei, não vamos vender, mas nós vamos digitalizar o livro para que vocês tenham acesso, tá? Assim que sair mais livros, que a gente conseguir, vocês vão poder fazer a aquisição, tá? E aí a gente vai passar para vocês o livro, mas não sai compartilhando para todo mundo, tá? Espera o livro físico sair e você faz para a pessoa comprar, beleza? Quando eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, eu tô comprando até em 2 livros, porque um empresta e aí fica rodando, né? Isso é muito bacana. Aquele livro que eu comprei do Deus que Destrói Sonhos, eu li, já foi para a mão de um, já saiu de um, foi para outro. E até, na verdade, eu comprei 2 e os 2 estão emprestados. Isso é muito legal, certo? Por isso que é bom ter livro, para que aquilo que despertou em você possa despertar em outras pessoas. Então a gente vai falar aqui só para recapitular, tá? Então o que é o propósito? É o casamento de quem? Casamento. Alguém lembra? Propósito é um casamento. O casamento do quê? Isso, do chamado Chamado com a missão. mais a missão.
certo? E aí a gente lembra que chamado é o quê, galera? O que é chamado? Alguém lembra o que é chamado? Acho que a garoinha fez a galera dormir, hein? O barulhinho da água na telha. Vai lá e lava o rosto, coloca o rosto na janela assim, ó, pra água bater, se dá uma despertada com água fria. Hein, gente? O que é chamado? Pode colar aí, pode, sei que você já escreveu em algum lugar. Viviane, voltar à posição original. Beleza. Qual que é a posição original? O sacerdócio, exatamente. Então, chamado é igual ao sacerdócio, certo? Que é quando ele chama Adão de volta. E o sacerdócio é o que, gente? Ó, vai ter um cara que vai chegar, um magistrado da lei vai chegar em Jesus e vai falar assim, né? Tipo, qual que é a prioridade, então, disso que você está ensinando, né? De todos os mandamentos, então, qual que é o mais importante? Aí Jesus vai falar o quê? Né? Então, você vai pegar toda a lei e vai resumir em dois, né? Em duas leis. Quais são? Ame a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento. E, qual que é o segundo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse já é o sacerdócio. Então, o primeiro, né? Ame a Deus. Ame a Deus. Certo? Ame a Deus. Nossa, minha letra tá terrível hoje. Então, sacerdócio, amar a Deus, como? Se relacionando com Ele, falando com Ele, lendo a palavra, lendo bons livros, né? Então, esse é um chamado, gente, geral, colocar universal, tá? É pra mim, ó, é pro Davi, pra Tatiane, Thalita, pra Gisele, pra Érica, pra Luciana, pro Adilson, pra Susan, é pra todo mundo, Tatiane, Thalita, ligar céus e terra, exatamente. Então, o chamado é amar a Deus e isso é universal, beleza? É ser um sacerdote, ligar céu e terra. Beleza? Então pode ver que Jesus te chama para um relacionamento. Sabe por quê? Ó, ele te chama, ó, de filho. Ele te chama de ovelha. E ele te chama de noiva. Então são características ou são condições de se relacionar, de relacionamento. Então Deus quer se relacionar com você. Então, para que eu derrame algo na vida de alguém, eu preciso estar cheio disso. Para eu ter um papel de sacerdote na vida de outra pessoa, eu preciso primeiro me encher de alguma forma. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus, beleza? E a nossa missão? Alguém lembra qual é a missão? Tá fácil, né? É só lembrar do resto do versículo. Né? O primeiro é ame a Deus e o segundo ame ao seu próximo. Então, qual que é a nossa missão, galera? Ixi, pegou, saiu um pouquinho aqui. Ó, a Tati tá afiada, hein? Ter um pedaço da missão de Deus. Érica, formar uma família parecida com Jesus. Jéssica, pedaço da missão de Deus, transformar pessoas para que se pareçam com Jesus. Então é sempre ligado para o outro, beleza? Então, a tua vocação, tá? A tua vocação é a mala de ferramenta que vai ajudar nessa missão. Qual que é a missão? Formar a família. Então, parte dessa missão é eu pegar aquilo que o Senhor derramou de habilidade sobre a minha vida para fazer outras pessoas, né, a estarem com Cristo, né? É o nosso papel aqui, fazer as pessoas despertarem o seu propósito, fazer os seus irmãos, seus parentes, né, as pessoas que convivem com você, despertar o propósito nessas pessoas, não importa quem seja. Primeiro, claro, né, sua família, depois os seus liderados, certo? As pessoas que convivem com você, que trabalham com você, assim, Jesus fala assim, né? Vocês vão primeiro os lugares mais pertos até os confins da terra, né?
Então é exatamente isso, começa do micro para o macro, certo? Então sempre fazendo, nosso papel é fazer que desperte o propósito, né, na vida dessas pessoas, que elas entendam qual é a sua missão, né? E a nossa missão é amar o próximo. Ela entendendo isso, vai fazer isso com outra pessoa e vai passando de um para o outro, certo? E aí, né, Jesus falou de próximo. Então, o que é próximo, né? Então, eu vou perguntar para você, quem está próximo de você? Então, por exemplo, próximos a mim aqui agora, tem o Bruno, eu tenho o Renan e eu tenho o Paulo. Eles são os meus próximos. Que aonde vocês estão agora não são eles, são outras pessoas. E aí é muito legal que Jesus fala de tribo, de povo, de raça. E, gente, dentro de uma cultura nós temos várias tribos. Então, por exemplo, talvez o meu modo de falar, né, um nicho vai se identificar da forma que eu falo, né? Talvez, por eu ter barba, por eu usar boné, por eu usar óculos, eu vou tendo facilidades, ou seja, para entrar em certos nichos, para eu ser ouvido, né? Para eu não ser rejeitado, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu ser filho de pastora, talvez abra alguns outros, né? Por exemplo, aquelas pessoas que já usaram drogas, né? Nada melhor do que ouvir uma pessoa que conseguiu se desvencilhar de um vício, né, do que uma pessoa que já passou por essa experiência, né? Eu não passei, então eu não vou falar com tanta propriedade quanto essa pessoa, né? Então foi muito legal isso, né? Num momento triste, mas onde o Espírito Santo falou comigo, né? Eu estava conversando com a Anice no dia do enterro do Roberto e ela não ia conseguir ir até o velório, ela estava triste por isso. Eu falei, Anice, não fica triste por isso, porque a sua oração vai ser mais especial que a minha nesse sentido. Porque eu não passei por a experiência de perder um filho, espero nunca passar por isso. Mas como você já passou, você sabe o que é, como é, e a dimensão que isso é. Então, a sua oração, talvez nesse campo, seja mais especial que a minha, porque você vai conseguir ali se colocar no lugar exatamente onde ela está, né? E eu pergunto para você, aonde o Senhor te colocou, tem pessoas que vão se identificar e vão ter sentido as dores que vocês sentiram. Então, o teu próximo não é o meu próximo, né? Por exemplo, outro exemplo, nós falamos o idioma português, então, geralmente, nosso próximo será aqui do Brasil ou de Portugal, sei lá, né? Se eu expandir essa língua, falar o inglês, igual o Bruno fala inglês, tal, talvez ele consiga fazer isso com outras pessoas, né? Então, pergunte a você mesmo, quem é o seu próximo? Tá? Deus quer usar você de alguma forma, de um jeito que ele não usa a minha vida. Deus vai usar cada um de um jeito, beleza? Então, aí, quem é o seu próximo e como você vai amá-lo? Então, são perguntas que você precisa se fazer, né? São perguntas que você precisa refletir o tempo inteiro, né? E por último, para completar, né? Jesus nunca mentiu, ele sempre foi muito claro, né? Nos seus discursos. E ele sempre falava, você quer me seguir? Larga tudo que você tem e vem. Você quer me seguir? Pegue a tua cruz e me segue. Então, gente, vida de cruz, vida de sacrifício, certo? É a vida que foi até falado ontem aqui sobre o amor. É a vida em que você se entrega. Assim como Jesus entregou a sua vida para que pessoas, né, nós pudéssemos ser salvos, Ele quer que nós entregamos as nossas vidas para que pessoas possam entender o seu amor, entender o seu verdadeiro evangelho. Entende? Então, o maior, se eu perguntar para você assim, qual que é o símbolo do amor? O que vocês iam falar? Talvez um coração, né? Um coraçãozinho, né? Mas o símbolo do amor pro cristianismo, gente, é a cruz, né? Deixa eu ver onde pega a cruz aqui. Ó, a cruz de Jesus é o maior símbolo de amor, né? Então, como você dará a sua vida servindo? Ou você está pensando só no seu bem-estar, só no seu, né, no seu prazer? Não é assim que funciona, né? Então, a vida de um cristão
A gente não pode ficar jogando purpurina, gente. Que o evangelho é tudo lindo. Não, ele é lindo e a mensagem é maravilhosa. Só que ela só vai fazer sentido quando eu me comporto como Jesus. Então ele sacrificou a sua vida. E de alguma forma eu preciso sacrificar a minha. Para que pessoas o conheçam verdadeiramente, né? Bom, então essa parte já foi, certo? Isso aqui só foi uma recapitulação. Nossa, 40 minutos só recapitulando, hein? Bom, vamos continuar aqui. Então, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando a gente não entende o nosso propósito, que a gente está vivendo sem querer, e eu vou ser bem claro, você está jogando a sua vida fora. Aquelas horas investidas em YouTube, aquelas horas investidas em videogames, aquelas horas investidas em coisas inúteis, eu posso dizer que você está jogando a sua vida fora. Ah, é proibido? Claro que não. Mas o problema é que esses dias eu estava assistindo faz um tempinho já. Tem um podcast que vai, eu não sei o nome do cara, que é bem difícil. Mas ele é um neurocirurgião, enfim. E aí ele estava falando sobre dopamina. Então nós somos viciados em dopamina. O que é dopamina? É tudo aquilo que, quando a minha cabeça pensa, eu vou lá e faço. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de biscoito recheado. Então, toda vez que o meu cérebro manda um comando, eu abro o armário e pego um biscoito e como, né? Toda vez que ele dá um estalo e fala, eu quero dormir. Então, eu vou sempre alimentar. Então, eu tô cheio de dopamina. Então, eu estimulo essa produção. Porque tudo que meu corpo pede, eu vou lá e faço, né? Então, assim, é muito mais cômodo eu chegar da minha casa num dia que eu tô cansado e dormir. E nós estamos aqui. O Paulo tá só o pozinho, eu tô só o pozinho. O Renan tá só o pó, o Bruno também. Mas nós estamos aqui hoje. Entendeu? Então, oi? Eu tô menos pior, porque eu tô só o pó, vocês estão só o pozinho. É, verdade. Então, assim, então a gente tem que entender isso. Quando eu estou jogando a minha vida fora, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó, 7 problemas da falta de propósito. O que vai acontecer aí, galera? Toda vez que eu não tenho clareza do meu propósito, eu começo a jogar minha vida fora. Eu começo a alimentar essa dopamina que vai fazer eu ficar viciado em várias coisas. Em série do Netflix, em comida, em jogo, em, sei lá, YouTube, ou de não fazer nada, enfim, tá? Até de coisas da igreja, fico viciado, tá? E às vezes eu tô fazendo por fazer sem o Deus daquilo que eu estou fazendo estar comigo, né? Tem isso também, tá? Eu tô fazendo só para me sentir bem. Eu tô fazendo só pra eu me sentir mais ativo, ou enfim, né? Bom, vamos lá. É só lembrar daquele livro que nós demos, né? Do Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Fazer para Deus sem estar com Deus. É tipo isso. Cuidado com isso, tá? Então, 7 problemas da falta de propósito. Então, o primeiro, galera, gastar a vida na direção errada. Perceba que Jesus sempre fala em caminhada, em caminho, em trilha. Ele sempre está falando em algo que está em movimento, certo? Então, Jesus, né, Deus, ele está no empreendimento, né? E o empreendimento dele é o quê? Formar uma família com irmãos e irmãs. Então, às vezes nós somos tão egoístas de falar assim, né? Senhor, isso tem no livro, é muito legal. Anda comigo, né? Anda comigo, esteja comigo no meu dia, esteja comigo no meu emprego, esteja comigo no que eu fizer. E na verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, e Enoque andou com Deus. Não diz assim, e Deus andou com Enoque. Diz, e Enoque andou com Deus. Então nós temos que andar para onde Deus está. E não Deus vir andar com a gente. Olha só como nós somos pretensiosos, né? Então, como que tem que ser minha oração? Jesus, que eu possa trilhar os seus caminhos, que eu possa andar onde o Senhor me levar, que eu possa estar contigo. É essa a nossa oração. Não pedir o tempo inteiro que ele ande com a gente, porque ele não é o nosso servo, certo? Então,
gastar a vida na direção errada. Então, é como eu falei, é como se nós estivéssemos dando passos, né, para uma jornada, né? Então, se eu estou numa direção contrária do propósito, eu estou gastando a vida na direção errada, certo? Se o meu propósito é facilitar, como eu falei, tentar esclarecer a palavra de Deus para pessoas, e eu vou e faço um curso de, sei lá, fala qualquer coisa aí, de gastronomia, sei lá, né? Talvez eu esteja andando em direção oposta aquilo que eu fui chamado, entende? Então, então não ande na direção errada, né? Ande na direção ao qual o seu propósito te leva. Quando você faz isso, você está gastando tempo. Aí você vai para a escola e fala, nossa, que saco, tem aula daquilo hoje. Nossa, mas ninguém merece essa aula, ninguém merece esse professor, porque eu estou no lugar errado, eu não estou andando para onde Deus está me levando. Eu estou simplesmente andando para uma direção oposta. Gente, se estiver rápido, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês podem falar, tá bom? A Bia colocou assim, né? Ele nos satisfaz, exatamente. Deus não é carrasco, então você vai realmente encontrar satisfação naquilo que ele te chamou. Se você não estiver encontrando satisfação nisso, né, talvez você esteja caminhando na direção errada, beleza? Então, segundo problema aí, tá? Não viver a vida que Deus sonhou para você, tá? Então, por exemplo, gente, quando eu tenho clareza daquilo que eu tenho que fazer, eu não vou ficar só querendo fazer. Eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar investir tempo. Então, por exemplo, eu sei que Deus tem esse chamado que eu já falei aqui, certo? Então eu tenho que investir tempo em quê? Em leitura da palavra, leitura de livro, assistir vídeos que vão ao encontro do meu chamado, né? Eu vou investir o meu tempo nisso. E assim, se precisar gastar hoje, eu não tenho nenhuma dó de gastar com livro, de gastar com curso, eu não tenho, porque eu sei que isso é contribuir naquilo que Deus me chamou, e que eu estando com Deus e andando com Deus, eu vou encontrar satisfação, né? Então lembra da dopamina? Então eu começo a andar e consumir só aquilo que me dá prazer, né? Imediato. Então, por exemplo, tem gente que gasta R$50 numa pizza, mas tem dó de gastar num livro. E a gente tem que entender que nós não somos, né? Nós não somos pessoas finitas. O Senhor nos chamou, né? Na quinta-feira nós falamos sobre isso, que nós somos filhos de Deus, e filhos de um Deus o quê? Ele é eterno. Então, se ele é eterno, eu também sou, né? Quando eu morrer, essa carne, o filho da Maria Aparecida e do Juliano, morrer, os bichinhos vão comer, não vai sobrar nada disso, mas eu serei filho de Deus, porque a minha alma estará com Cristo. Então isso é eterno. Gente, então eu preciso investir em coisas que são eternas. Eu vou colocar aqui, ó, investir em coisas eternas. Sabe por quê? Uma pizza, eu como ela em 20 minutos, né? Se eu comer devagar. Geralmente é mais rápido, tá? E os R$50 que eu acabei de comprar vai virar, né, dejeto algumas horas depois, certo? Só que se eu comprar um livro, olha só, eu investir um dinheiro num curso de mentoria, deu o fruto de eu estar aqui hoje e mudar a minha vida de certa forma que eu estou aqui hoje, passando para vocês, né? Eu investindo em livros, como sempre vira e mexe, agora eu consigo até indicar para vocês, o Renan sempre esteve à frente até na leitura, ele sempre me indicou muito livro, eu sempre vim indicando livro para as pessoas. Então esse investimento de tempo em algo que trouxe mudança na minha vida vai dar fruto, vai gerar fruto, gente, né? Então assim, a gente tem que entender que se eu
não invisto nas coisas eternas, não é o que Deus sonhou pra gente. Deus sonhou em eternidade. Deus sonhou em coletividade, certo? Ah, mas uma pizza eu também como em família, né? Se eu pedir um rodízio, eu posso comer com várias pessoas. Mas isso vai acabar, né? Quando todo mundo terminar de mastigar, vocês vão pegar o que sobrou e vão jogar no lixo. Só que o que a palavra de Deus, o conhecimento que o Senhor pode trazer para você, vai ser eterno. Ninguém tira de você, certo? Bom, mas eu prefiro gastar meu dinheiro no iPhone 5, né? Não é mais um iPhone 5, tá velho, hein? iPhone 5 tá ultrapassado. Qual que é? 12, 13? Sei lá. iPhone 12. Onde eu tirei iPhone 5, gente? Pelo amor de Deus, o Vitor vai rir da minha cara aí daqui a pouco. Gente, então assim, tem gente que prefere andar com um iPhone 12 do que comprar um livro da mentoria de R$60. E isso acontece, tá? Isso acontece. Tem gente que prefere gastar com uma lata sei lá, de cera de carro. Tem gente que prefere gastar com, sei lá, um boné, né? De marca, do que comprar um livro da mentoria, gente, né? Então, assim, vocês precisam começar a investir em coisas que são eternas, né? Para de ter dó de investir no reino de Deus. Buscar primeiro o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Vitor, vou rir não porque é ruim, mas está no 13. Está no 13, gente, a gente está desatualizado ainda. 13, obrigado, Vitor. Então, exatamente. Não manjo de iPhone, nunca tive um. Bom, vamos lá, 3. Gente, isso aqui pega muita gente, e você vai encontrar isso em todas as idades, todas as faixas etárias, tá? Inconstância. Você vai encontrar isso em todas as faixas etárias, em todos os campos da vida, tá? Então, se eu não tenho um propósito claro de algo, eu não vou até o final. Vou dizer por mim. Então, por exemplo, vamos começar uma dieta na segunda? Vamos, você fica bem. Na segunda, na terça, na quarta já desandou, na quinta mais ainda, chegou o final de semana, tá pior do que da outra semana. Por quê? Eu não tenho um propósito claro. Eu não quero emagrecer tanto assim. Eu não entendi ainda que se eu estiver com menos peso, vai ser melhor para o meu joelho, vai ser melhor para a minha qualidade de vida. Eu preciso entender isso, internalizar isso. Por isso que eu sou inconstante. As pessoas não leem a Bíblia porque elas não entenderam o seu propósito. As pessoas não dizimam porque elas não entenderam o propósito de dizimar. As pessoas não se amam, não se compadecem umas com as outras, porque elas não entenderam o propósito do Evangelho. Então, olha só o quanto as pessoas precisam entender este propósito. Gente, tá ligado, é a base do Evangelho, é o que Jesus batia na tecla, o propósito o tempo inteiro, né? E ele falava sobre a falta de propósito, onde levaria também, né? Então, nós somos inconstantes, porque não temos, colocar aqui, porque não temos clareza do propósito. Olha quando a gente começa curso e não termina, né? Para pela metade, ou enfim. Olha quanta gente começa na academia, essa pra mim também, e para de ir, né? Por quê? Não tem clareza do propósito, é inconstante, gente, né? Eu não sei, a gente tem que ser, sempre quando você vai começar alguma coisa, você me coloca assim, o porquê e para quê. Se você não tiver clareza dessas duas coisas, provavelmente você vai desistir, certo? Eu vou porque eu tenho que ir. Então, eu falo muito isso, eu vou porque eu tenho que ir, não gosto muito de academia, eu vou porque eu tenho que ir. Então, porque eu penso assim, eu vou de uma semana de 7 dias, eu vou 3 e falto 4, né? Então, quando eu vou, 3, tá? Tem que ser sincerão, entendeu? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Coloca aí. Se falta um dia, quer faltar o outro. Bom, 4. Essa também. Sensação que está faltando
algo. Quem já teve essa sensação? Nossa, parece que tem um buraco no meu coração, tá faltando algo. Gente, essa sensação é como se você pegasse um peixe, tirasse ele fora d'água. Se você tirar um peixe fora d'água, o que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrendo aos poucos, né? Tive um peixinho lá que ele foi recordista. Ele pulou do aquário e ele viveu a noite inteira. De manhã ele estava meio quietinho ainda, coloquei ele na água. Ele ainda se mexeu alguns minutos lá e depois ele veio a falecer, veio a óbito. Mas ele morreu aos poucos. Então, se você tirar o peixe da água, não importa se você tirar o peixe da água e dar uma roupa de marca, não importa se tirar o peixe da água e colocar ele numa Ferrari ou colocar ele com um iPhone 14, né? Ele vai morrer porque vai faltar algo, né? Então, assim, nada vai satisfazer. Então, quem já sentiu, e eu já senti por muito tempo isso, um sentimento de insatisfação, né? Você não fica satisfeito. Você não consiga entender. Você não, sabe que falta alguma coisa, mas você não sabe o que é, né? Então, assim, se você já pensou isso, ou está pensando, ou conhece pessoas que estão pensando, é porque falta propósito também, certo? Então, você precisa entender que o seu propósito, quando você fizer aquilo que você foi chamado, você vai se sentir pleno, você vai se sentir satisfeito com aquilo, e você vai se sentir vivo. Você vai ver que não vai faltar mais buraco nenhum, porque foi preenchido com aquilo que você foi chamado para fazer. Beleza? Vamos lá. 5. Essa aqui também, hein? Pega muita gente. Desânimo. Falta de energia ou preguiça. Olha só o quanto isso afeta os adolescentes de todos os lugares que você possa imaginar. Só que agora não ficou mais adolescente, agora o jovem é cansado, né? Os velhos são cansados, né? Então, por que gera isso? Gente, e isso é muito louco, porque, por exemplo, segunda-feira na escola, eu fui agraciado, né, com todas as aulas do dia. Né? De quinta-feira, graças a Deus, dei uma aliviada, mas de segunda-feira eu tenho todas. Então, eu chego aqui, gente, só o pó mesmo, né? Então, só que e não sou só eu aqui, as pessoas que estão aqui, que têm essa estrutura, graças a Deus, que eu tenho esses parceiros e que entenderam o quanto eles são importantes aqui, eu, por exemplo, vou falar por mim. Quando eu tô aqui falando com vocês, gente, é como se eu estivesse tomando um Red Bull com Coca. Quando eu tô falando com vocês aqui, é como se estivesse com um Energy Drink aqui, um Monster, não sei o que lá. Então, assim, eu me sinto vivo, sabe? Eu poderia falar com você até meia-noite, talvez você esteja aí, né, já com o olho pesado, né? Talvez você esteja aí já com sono. Mas quando eu tô fazendo isso, eu me sinto totalmente vivo e satisfeito. Então, eu vou dar outro exemplo, que Jesus fez isso. Jesus estava lá no poço, né, com a samaritana, e aí os discípulos falaram, mas o senhor não vai comer e tal? E o que ele fala para eles? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que ele quis dizer com isso, gente? Que ele se energizava fazendo o propósito que Deus o chamou. Ele se sentia realizado, satisfeito. Exatamente. Então, eu dei 9 aulas. Na 7ª eu já estava só, né? Já quase jogando a bola. Joga aí, tal. Cansado, com o meu joelho doendo. Mas eu tô aqui falando com vocês hoje, o joelho nem doeu, ó. Né? E eu tô com ele aqui flexionado faz um tempo, já era para começar a ter doer. Né? Mas não está doendo. E se tiver também, eu me sinto tão satisfeito que isso é o de menos. Tá? Então, é isso. Então, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, quando eu sei o meu propósito, eu me alimento disso, né? E o Senhor me enche de energia. Vamos lá. 6. Viver no modo sem querer. Então, quando você é criança, você sempre vai ver essas coisas. Foi sem querer ou foi de propósito? Aí, se você quebrava alguma coisa e falava pra mãe, foi de propósito, já tomava, né, uma surra.
Mas se você falava vou sem querer, você só tomava um tapa. Não deixava de apanhar. Mas tinha um peso diferente. Então, você está vivendo sem querer ou você está vivendo por propósito? Você já parou para pensar nisso, né? Então, Jesus o tempo inteiro, como eu disse, né? E a palavra de Deus disse, ele sempre ensinou a gente andar com intencionalidade, sempre achando o que fazer. Outra coisa, gente, quem é o nosso GPS? Quem corrige o teu rumo? Sou eu? Não sou eu. Quem corrige para onde você está indo, para onde você vai, para onde você tem que ir? Quem é o teu guia? Quem é, gente? Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de você. É o próprio Deus, que não é mais o Deus conosco só de lado, é o Deus conosco dentro de nós. Então, se você está vivendo nesse modo sem querer, começa a falar, Espírito Santo, me indica, eu quero andar contigo, eu quero andar junto com o Senhor, me ajuda nessa jornada, nessa caminhada, e você vai parar de viver sem querer, tá? Tipo, tem algo, gente, que infelizmente virou o hino, né? O hino do Brasil há um tempo, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha só. Então, assim, quantas pessoas cantavam isso, né? Eu deixo a vida me levar. E nós estamos vivendo muitas vezes dessa forma, deixando a vida nos levar, né? Então, vamos parar com isso. Jesus nos chamou para outra realidade. Ele nos chamou para viver com propósito, com clareza do propósito. Então, vamos começar a destruir essa mentira que Satanás espalhou, né, há um tempo atrás. E se começar a tocar aqui, todo mundo canta junto. E, ó, eu nem gosto de pagode, nem de samba, e eu sei cantar esse bendito desse refrão. De tanto que tocou, certo? Até o Renan, que era metaleiro, sabe o refrão da música. Não é verdade? Então é isso aí. Então, gente, vamos acabar com essa mentira de Satanás, beleza? Para com isso, de viver sem querer, beleza? Vou colocar aqui, ó, vida leva eu. O filósofo Martinho não, Zeca Pagodinho. Martinho, eu falar. Vida, nossa, deu tudo errado. Vida leva eu. Não. Quem tem que nos guiar é quem? Espírito Santo. Bom, e último. Miopia existencial. Isso aqui vai pegar muito a gente. Eu já dei um spoiler um pouquinho atrás, mas, por exemplo, eu sou míope. Então, se eu tirar meu óculos, eu enxergo com perfeição o que está aqui na minha frente, certo? Até ali o computador eu enxergo, passou daquilo lá. Às vezes eu ia pegar ônibus e eu estava sem óculos, eu tinha que ir por dedução. Se era muito grande, era terminal Parque Dom Pedro. Se era pequeno e a letra grande, era Penha. Só que às vezes, terminal Aricanduva, eu achava que era terminal Parque Dom Pedro. Então, às vezes, não, dava o sinal e falava, não, me enganei. Ou então dava aquele migué, não, vai passar ali, né? Onde você sabe que não vai passar. Aí o motorista fala, não passa não, então obrigado. Então, que é a miopia existencial, gente? É o ver só o que está no agora, é só conseguir viver o que está agora. Ou seja, foi o que eu falei da dopamina, é só viver o que está perto. Então eu não planejo nada. Eu, por exemplo, eu sei o que eu vou comer hoje, amanhã eu não sei o que eu vou comer, por exemplo, né? Eu sei o que eu vou vestir agora, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Você está entendendo? Eu olho para a igreja hoje e eu não me preocupo o que vai acontecer 10 anos. Gente, e eu vou abrir para vocês, já abri outras vezes, mas vou falar de novo, que é sempre bom. Um dos motivos de eu estar aqui, de eu ter investido num curso, de eu ter estudado, de eu estar lendo bastante, tá? Não foi pro meu bel prazer, não foi para me sentir melhor. Eu estava fazendo o vídeo da cantata, não desse ano passado, do outro, né, de 2020, Natal de 2020, e eu comecei a pegar fotos antigas, de muito tempo atrás. Bom, se é antiga de muito tempo atrás, tudo bem. E eu comecei a enxergar praticamente as mesmas pessoas que só envelheceram, né? Então as pessoas foram mudando as suas formas, né, geométricas,
foram mudando seus cabelos ou a falta deles, enfim, né? Mas as pessoas são as mesmas. As pessoas que eu via 10 anos atrás são crianças que cresceram. Então, assim, o Espírito Santo me tocou de uma forma, eu até chorei em casa fazendo o vídeo, falei, meu, isso não pode continuar. Fora aquelas pessoas que estavam e não estão mais. Entende? Então, assim, isso não pode continuar. E eu comecei a orar e foi muito legal que um tempo depois já surgiu esse desejo no meu coração de fazer essa mentoria, enfim. E isso foi abrindo a minha visão de uma forma. Então, porque eu só consegui... Por que aconteceu isso? Porque a gente só enxergava algo agora. A gente não estabeleceu meta. Não que nós queiramos igrejas super lotadas, abarrotadas, não. Mas nós queremos sim que a igreja esteja cheia de ruiós, de filhos grandes, de filhos maduros, né? De filhos maduros que vão dar outros filhos. Então a gente tem que almejar sim, né? Um crescimento da nossa igreja. A gente tem que almejar sim um crescimento da nossa comunidade. Como eu falei, não de quantidade, mas de qualidade. De filhos grandes, crescidos e maduros diante de Deus. Amém? Então, para de viver por vista. Tem música que fala, não me guie por vista, né? Então, não seguir só porque você vê agora. Enxergue lá na frente. Amém? Bom, então, nós vimos aqui os problemas, né? Listamos os 7 problemas, certo? E agora, eu vou te convidar a pensar. Nós estamos apenas em fevereiro, né? Então, ainda é tempo de fazer metas, estabelecer, né? Não é só lá no dia 31 que você vai falar, vai emagrecer, ano que vem, não sei o quê. Não, ainda há tempo, certo? Então, como viver de propósito em 2022, certo? Como viver de propósito? E eu vou deixar uma coisa bem clara. Ninguém muda sem propósito. Ninguém muda sem querer. Se você estiver com sem querer ligado, você não vai mudar. Então, por exemplo, eu não vou acordar um dia de amanhã e estar com um tanquinho. Vai acontecer isso? Eu dormi hoje, amanhã eu acordo com um tanquinho super malhado. Não, nem milagre, nem Jesus faz isso. Oi? Nem um Abe Shaper, Abe Swing, não vai acontecer isso. Embora te prometam, mas não vai acontecer isso, certo? Eu vou precisar de um planejamento, eu vou precisar de melhorar minha alimentação, vai precisar gerar uma mudança. Então, deixando bem claro, ninguém muda sem querer, beleza? Ninguém muda no modo sem querer. A gente tem que querer, a gente tem que... Jesus me muda, né? Eu quero parar de fumar. Não, Jesus tira o cigarro de mim. Não é bem assim que funciona, né? Ele pode até preencher esse vazio que você tem, né? Com o propósito, mas deixar de fumar, né? Nunca. Jesus não vai apagar seu cigarro, você que acendeu. Vamos lá. Então, vamos pensar assim, tá? Então, nós vimos lá no Espiritualidade Emocionalmente Saudável que nós temos um lado emocional. Temos um lado emocional e nós temos uma razão, certo? Então, vamos pensar que a nossa emocional é como se fosse um elefante. Vou tentar desenhar um elefante aqui, tá? Vamos lá. Gente, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse chamado. Chamado não tenho essa vocação. Então, vocês não ligam no elefante que eu tô desenhando, beleza? O olhinho do elefante. O que mais? A orelha do elefante. Eita, nós. Vocês desenham de vocês depois aí que eu quero ver, hein? Tem professor de artes aí? Ou desenhista? A Jéssica... Nossa, parece um... Sei lá. Gente, é as perninhas do elefante, beleza? Tá ótimo. Bom, então esse elefantão gigante, né? Ele é como se fosse... Ele é a nossa emoção. Tá?
E aí, em cima do elefante, vai a razão, ou vai o condutor desse elefante, tá? Tentar desenhar um carinha aqui. Vamos lá. O condutor desse elefante. O cara é punk, hein? Tem um moicano. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ver se eu consigo fazer esse carinha aqui. Legal. Fazer uma cordinha aqui, ele segurando o elefante aqui. Beleza? Então, olha só. A gente tem esse elefantão gigante, sendo emoção, e tem esse cara aqui, ó, o condutor, pequenininho, sendo a razão. Pessoal, quem tem mais força? Quem é maior? Quem tem mais força? Né? Gisele, parece o Simpsons. Foi uma Lisa com Bart, sei lá. Misturado. Tá? Então, quem tem mais força aí? Né? Então, o mais forte nosso, gente, é emocional. E eu já me dei muito mal, porque o meu emocional era muito ligado, sabe? Então, quando você tá com o emocional muito ligado, sua razão vai lá embaixo. Você não pensa nas consequências, acaba falando coisas. Você acaba agindo de certas formas que às vezes nem dá para voltar mais atrás, né? Então, assim, a nossa razão, ela é um grande elefante. E a nossa razão é um pequeno condutor, tá? Então, a gente tem que pensar que o condutor, mesmo sendo pequeno, se ele tiver uma estratégia clara, ele vai conseguir conduzir esse elefante para onde ele quiser, certo? Então, vamos lá. A gente tem que aprender a lidar com a nossa razão, ou seja, o condutor, tá? Então, a gente tem que começar a se perguntar certas coisas. Então, por exemplo, eu tenho certeza lá que no final do ano você foi fazendo algumas metas para você tentar cumprir em 2022. O problema é que a gente começou a escrever o que se fazer, né? Então, eu quero ler mais, quero ser melhor marido, eu quero comer menos, eu quero ter o corpo do Thor, eu quero, sei lá, enfim, eu quero ser mais sábio. Do Thor do Vingadores, do Ultimato, já consegui já, né? Esse corpinho. Enfim, galera, então assim, nós colocamos muito ques, mas a gente tem que pensar em quem você quer se tornar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é quem você quer se tornar, tá? Em qual pessoa você quer ser daqui a 10 anos? Como você quer ser daqui a 5 anos? Né? Isso é intencionalidade, certo? Então, assim, a gente tem que entender em quem você quer ser, né? Como estaremos daqui a um tempo. Então, lembra que eu falei do papel e da caneta? Então, a gente vai fazer esse exercício. Gente, vocês precisam ser rápidos, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pensar em 2 pessoas que têm um propósito, né? Parecido com o seu, tá? E você vai escrever o nome delas, tá? Então pode ser qualquer pessoa, qualquer autor, pode ser até os discípulos, quem vocês quiserem. Pastora Cida, sei lá, deixa eu ver mais. Tem o Subirá, é legal o Subirá. Quem mais que eu acompanho? Tem o Douglas, o pai do Douglas, o professor Vagnão. Tem bastante gente aí, galera. Tem bastante pessoas que tem um ministério bacana, assim, que você vê que são pessoas sérias. Certo? Então você vai escrever aí. E você pode escrever, se você quiser compartilhar com a gente, galera, sem problema, pode escrever aí no chat. 2 pessoas, todo mundo, Paulo, Renan, Bruno, pensa aí.
duas pessoas em que estão vivendo um propósito parecido com o seu aí, tá? Ou se você ainda não estabeleceu o seu propósito certinho, com clareza e muita clareza, você pode ter pessoas que você se espelha, tá? Silêncio total agora, hein? Vai, galera do chat, escreve aí. Ó, quando vocês forem terminando, se não quiser escrever o nome, pode falar, ó, terminei, tá? Só pra eu ter um feedback de vocês aí e prosseguir. Eu escrevi aqui, não tem vergonha de falar, não. Se quiser que eu fale, eu falo. Fala aí, quem? O Esdras Savioli, que é uma pessoa que eu acompanho, e o propósito, acho que são parecidos os propósitos, porque ele ensina muito a Bíblia. Que Deus tem me mostrado. É aquele que você mostra do aplicativo e tal? Esdras é o nome dele? E o outro é o Tiago, filho do Trovão, que ele era uma pessoa que dava suporte ao ministério. Tiago, irmão de João. O Boanerges. Ele dava suporte para o ministério, era um incentivador dos outros. Ó, o Renan falou dois aqui, ó. O Tiago, filho do Trovão, e Esdras, como que é o nome? Esdras Savioli. Canal Vai na Bíblia. Então, quem quiser, acompanha lá que o Renan tá recomendando. Vocês não querem, nenhum quer socializar o que colocou aí, gente? Só terminou, hein? Socializa aí pra gente ver quem que vocês colocaram. O Roberto falou que quer ser o Boninho. Roberto quer ser o Boninho. Boninho. Pode crer. Ai, puxa saca demais. Quem que é outra, Gisele? Quem falou isso? Foi o seu amigo Renan. O Salvador falou que ele quer ser o Boninho. Gisele, Nívia Soares, legal. Tudo em casa, né? Negresco e tal. Mais alguém, gente? Vai lá, gente. Vamos lá. Socializa aí. Ô, Vitor, você acompanha um monte de gente legal. Vai, Vitor. Fala o nome de alguém aí. Roberto, sou chato igual o professor. Acho ela muito séria. Beatriz, Thalita. Ah, tá. Da Igreja do Amor, viu, gente? Pastora Thalita. Pastora Cida. Gisele. Tal. Cadê o Vitor? O Vitor dormiu? Acho que ele me zoou e foi dormir. Deixa eu ligar. Pô, Vitor. Beleza, gente. Vocês vão pegar agora essas duas pessoas que vocês escreveram, tá? E vocês vão colocar agora, tá? 3 características para essas duas pessoas. Entenderam? Então, beleza. Ó, vocês vão pegar, né? Então, vocês fizeram ali, né? Escolher as pessoas, 2 pessoas. E agora você vai escolher 3 características de cada uma. Desculpa, 7. Pensa nessas pessoas que vocês escreveram e coloque 7 características. Pode ser até em conjunto. Ah, essas pessoas são amorosas, essas pessoas são focadas, essas pessoas, sei lá. Pensa em 7 características de cada pessoa que vocês escreveram. Vai, rapidinho. Walter, gostaria de parecer mais com um amigo chamado Pastor Everson Fernandes. Legal. Representou os homens aí, hein, Walter? Então, agora vocês vão escrever 7 características dessas pessoas que vocês escolheram. Tá fácil, Renan? Escrever as características? Tá fácil, Paulo?
Então, aí você escreve o que ele tem de bom. Quem for terminando, escreve aí. Terminei. Então, mas no mundo cristão, você não tem ninguém que você se espelha também, assim? Pessoas que têm o propósito ali com Deus, que você vê que... Já falei, pode ser personagem, não gosto de usar essa palavra personagem, mas pessoas da Bíblia também. Paulo, Pedro, Judas. Gisele, terminei. Gisele tá brincando de stop, ela foi a primeira de novo. Galera, dá uma aceleradinha aí, mano. Nani Azevedo? É, o Roberto é o Boninho e o Nani Azevedo. Você admira Tomé? Não, eu sou um pouco Tomé. Não, mas você tem que... Então, você tem que ver em quem você se espelha e escrever 7 características dessas pessoas que você se espelha. É isso. De pessoas que já passaram pela sua vida. Por exemplo, teve o pastor Ricardo, né? O professor Ricardo. Tem o pastor que vinha aqui, o mestre dos magos, o pastor Luiz. Pastor Acida, pastor, sei lá. E outras pessoas. Camilinha terminou. Beatriz terminou. Viviane. Agora, das 7 características, que vão dar 14 aí, né, em média, vocês vão agora escolher 3. As que mais você admira, certo? 3 características que você vê mais importante ali que tem a ver com o seu propósito. Gisele, stop. Esse banquinho tá rangendo. Ô, Boninho, tem que trocar esse banco, hein? Tá, ó, tá rangendo bastante. Acho que ele não tá, não, porque, ó, ele nem. Ah, tá sim, colocou um zoinho ali. E aí, legal? Todo mundo colocou aí? As 3? Bom, agora é o seguinte, você sabe que nós não fazemos tudo isso sozinhos, né? Deus nos chamou para sermos o quê? Um corpo, correto? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar três pessoas para te ajudar a se desenvolver nessas características. Certo? Gente, lembrando que nós não vivemos para ficarmos só, certo? Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Foi e fez Eva. Então, ele já criou um coletivo ali, tá? Então, assim, vocês vão agora eleger 3 pessoas que vão saber dessa listinha. Você vai entregar na mão delas e falar assim, ó, eu quero me desenvolver nisso, nisso e nisso, tá? Você pode me ajudar?
Então, por exemplo, se eu entregar uma listinha na mão da Jéssica, ela vai ter o maior prazer do mundo em me cobrar e lembrar disso todos os dias, tá? E quando eu sair dessa linha, ela vai me chamar de volta. Falar, você quer ser assim? Tá bem longe disso, hein? Então, assim, você pode entregar para sua esposa, você pode entregar para uma pessoa que trabalha com você, você pode entregue para 3 pessoas. Claro, da sua confiança, né, tal. E essas pessoas, a Jéssica lá, sim, olha lá, exatamente, sei que vai, tá? E você sabe que é vice-versa, né, Jéssica? Então, vocês vão entregar essa lista, tá? Se você não souber, ore, né, para que Deus te revele, mas você vai entregar essa listinha, essas 3 características e vai pedir auxílio, né, para essas 3 pessoas, beleza? Então, não é uma para cada um, não. Você vai pegar as 3, dá para essa mulher, as 3 para não sei quem, e assim por diante. São só exemplos, tá? Se você não quiser dar para a esposa, ou enfim, aí é escolha sua. Pode ser mais de 3? Não pode ser mais de 3, Viviane, porque a gente tem que trabalhar com metas, que a gente vai falar aqui agora, né? Tem que ser do pequenininho pro grande, tá? Então, é melhor a gente fazer com um pouquinho, porque se não der certo, a gente colocar um monte de coisa e não der certo, nós vamos nos frustrar, certo? Então, começa com pequenininho e depois vai aumentando, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Foi o que eu falei agora e veio a calhar a pergunta da Viviane, né? Então, depois que nós fizemos isso aqui, nós vamos fazer o quê? Pequenos hábitos. Pequenos hábitos. Nossa, tá minha letra hoje. Hábitos, tá? Como eu falei, não comece com muito, comece com pouco para começar. Tá? Então, por exemplo, eu quero melhorar. Então, eu acho muito bonito o jeito, sei lá, que o Luciano Subirá fala, né? Então, assim, não é que eu quero falar como ele, mas se eu quero me desenvolver, o que eu vou fazer? Né? Se a minha fala é um problema, e eu acho que a minha fala é um problema. Eu acho que eu falo muito rápido. Eu acho que às vezes palavras não se entendem. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu vou ler um livro sobre oralidade, sobre dicção. Eu vou assistir algum vídeo que vai me ajudar nisso. Entende? Para eu desenvolver essa oralidade, para que fique melhor, para que eu fale com mais clareza ainda. Se o meu propósito é ajudar você a entender a Bíblia, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler mais livros, entendeu? Então, nós vamos começar com alguns hábitos, tá? Então, eu quero que você agora, né, vocês vão pensar nessas... Eu precisava das 14, a Viviane colocou. Todo mundo. Minha mãe quer entregar até pro Raul. Só porque o bichinho não sabe ler, Tatiane. Sua mãe é esperta. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão agora pensar em 6 hábitos. E você tem que ser muito específico. Então, igual eu tô dizendo aqui, ó. Então, eu quero melhorar a minha intimidade com Deus. Então, eu vou buscar, antes de ligar um celular, antes de fazer qualquer coisa, orar meia hora. Tem que ser específico. Vou orar mais. Não, orar mais é relativo, né? Se eu orava 1 minuto, agora eu vou orar 1 minuto e 2 segundos, eu estou orando mais? Sim. Tem que ser específico. Vocês vão listar... Cadê? Listar 6 hábitos para alcançar isso aí, né? Porque não adianta só entregar para alguém te cobrar. Você precisa se planejar para mudar. Então, o Paulo vai pensar lá em 6 hábitos que ele precisa melhorar, certo? Então, assim, se eu tenho dificuldade em focar, se eu tenho dificuldade em ler a palavra, se eu tenho menos tempo, eu vou começar a abrir mão de TV, eu vou começar a abrir mão do YouTube, eu vou começar a abrir mão do Instagram, eu vou começar a abrir mão de jogo. Se eu jogava 3 horas, eu vou jogar 1 hora. Se eu assistia 50 vídeos, eu vou assistir 10. Então, são estratégias, são pequenos hábitos, beleza?
Então, vocês vão listar 6 hábitos. Se alguém tiver dificuldade, não entender, a gente... Wellington, eu gostaria de melhorar o foco. Escreve aqui que a gente bola alguma coisa para te ajudar, beleza? E lembrando, gente, você escrevendo estes hábitos, você está redigindo um contrato com você mesmo. E aí só falta assinar embaixo, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de ler. Renan, se eu não tenho o hábito de ler, eu vou conseguir ler 40 livros no ano? Não. Eu vou conseguir ler 20 livros no ano? Não. Eu posso ler 6 livros no ano? Se você se esforçar, sim. Que aí dá 1 por bimestre? Olha só. Então, eu começo do pouquinho pro grande, beleza? Se eu tenho problema de ler, eu posso ler o quê? 10 páginas por dia? Eu gostaria de conhecer mais a Deus. Gente, plano anual da Bíblia, certo? É isso. Então, são estratégias, são hábitos. E, gente, se quiser socializar aqui, legal, porque dá ideia para o outro, entendeu? Lembra que é coletivo? Então, se vocês socializarem aqui no chat, as pessoas vão ler, talvez você vai esclarecer para outras pessoas, pode dar ideia para outras pessoas, certo? Não pensa só em você. A gente tem que parar com essa coisa só do receber, né? O que eu tenho, o que você quer que eu recebi de graça eu dou. Então, se você já pensou aí nos seus hábitos, escreva aí embaixo. E gente, não é nem pecado, tá? Porque pecado a gente já sabe que é errado. São hábitos que talvez te atrapalhem. Então, por exemplo, eu quero focar na leitura. Desliga o celular. Porque se você não é uma pessoa que é focada, toda vez que ele acender ou ele vibrar, você vai parar a sua leitura para atender ou para ver a mensagem ou qualquer outra coisa. A notificação que chegou, certo? Então, assim, não foca também na intensidade, tá? O importante agora é a qualidade, né? Não a intensidade. Se você não lia nenhum livro, você lê um agora, já é uma melhora. Beleza? Então, assim, eu quero melhorar minha intimidade com o Espírito Santo. Pô, como é que você fica íntimo do Espírito Santo, gente? Com oração, né? Com meditação na palavra, certo? Eu quero aprender ou melhorar a minha pregação, né? A minha mensagem. Gente, na internet tá cheio de pregador, você já é líder, você já tem maturidade de saber se é heresia ou não. Então, começa a fazer ali um apanhado de pessoas de confiança e começa a assistir, né? Assiste, escreve. Você vem na Bíblia, na igreja aí, a pastora tá pregando, tem esse hábito de anotar, entendeu? É isso, vai ajudar bastante. Eu quero alcançar mais maturidade. Como é que você faz? Discipulando. Né? Discipulando, sendo discipulado, você vai alcançar mais maturidade. Paulo, me dedicar mais à leitura. Gente, quando eu conheci a Jéssica, o Paulo era uma enciclopédia humana. Ele lia super interessante, ele lia a Bíblia, ele lia livro, ele lia as apostilas do professor Ricardo. E eu me espelhava dele, assim, sabe? Eu achava bonito. Eu não lia a quantidade que ele lia, né? Porque eu não conseguia, assim, eu não tinha como é que se diz? A dimensão do quanto era importante, né? Eu achava que o meu tocar era suficiente, olha só. Mas, assim, é isso aí, Paulo. Você quer retomar, cara? Retoma porque vale a pena. Legal. Anotaram? Terminaram ou ainda não? Eu fui citando vários exemplos aí, tá? Então, se ajudou você de algo, já... Gisele ganhou de novo. Não, o Paulo ganhou dessa vez, ele falou primeiro. Tentar entender as diferenças do próximo. E tentar entender as diferenças, você precisa de quê, Paulo? Paciência. E para adquirir paciência, você precisa de quê? Buscar como? Tá vendo? Tem que ser bem específico, né? Oração? Então.
Tá? Então, seja específico, coloque o tempo, coloque os dias da semana. Precisa disso, ó. Vou mostrar aqui algo pra vocês. Eu até tomei um puxão de orelha da Jéssica, que o ano passado eu tava bem organizado. Esse ano eu tava um pouco mais desleixado, mas isso aqui ajuda muito, ó. Tá na tela? Isso se chama um planner, né? Agenda com planner. Eu gosto assim porque é aberto, ó. Então, ó, eu sei que eu tenho mentoria com vocês aqui, ó. O tema, certo? A leitura do livro. Tem minhas atividades da escola, né? Ó, tem os ensaios de sábado, tá? Então, aqui tem tudo. Então, assim, nós precisamos viver de propósito, tá? Sem deixar a vida nos levar aí para onde ela quer, certo? Terminaram, gente? Vocês dormiram? Acho que eles dormiram, hein, mano? Eu vou escrevendo aqui, tá? Pra eu ganhar tempo, tá? Que aí vocês não precisam ficar escrevendo eu escrever. Hábitos que você precisa abandonar. Vou cobrar, viu, pai? Paulo. Cobra mesmo, enche o saco dele. Ama de paixão, né? Mas ela cobra mesmo. Olha lá. A gente só cobra quem ama, né? Vamos lá. Todo mundo terminou, gente? Walter, se não é a Jéssica na sua vida. É isso mesmo. Gente, eu só coloco um ok, tá? Bom, enfim, é que como a gente atrasou um pouquinho o início, senão eu vou me estender bastante. Vamos lá, ó. Hábitos que você precisa abandonar. Agora, para completar nossa estratégia, né, do racional, lembra que se ele não tiver um plano claro, o elefante vai levar para onde ele quiser. O elefante é mais forte, certo? Então, hábitos que você precisa abandonar. Então, você vai escrever agora os hábitos que você precisa jogar fora. Certo? Você precisa renunciar. Que são coisas que te atrapalham a chegar nesses 6 hábitos, tá? Então, como eu falei, ó, menos Instagram, menos celular, menos videogame, como é que eu posso dizer mais? Menos futebol. Tem cara que joga futebol de segunda a sexta, não sei como aguenta, né? Joga mais que atleta, né? Ou assistir menos futebol, talvez eu me enquadre nesse, né? Tá? Então, vamos começar aí. Pode escrever se quiser também, tá? Abandonar alguns hábitos. Vocês vão escrever aí também. Dá mais 2 minutinhos pra vocês escreverem, que esse é rápido. Esse é fácil, gente. Como eu falei, não é pecado. Vou parar de xingar, vou parar... Não. Isso aí você já sabe que tá errado, tá? Agora você vai escrever hábitos que te atrapalham a chegar nestes hábitos que você escreveu aqui. E ó, às vezes não é algo ruim, né, como eu falei, mas é algo que atrapalha, tá impedindo, né? Então, por exemplo, tem coisas do YouTube que são interessantes? São. Mas se eu não dosar isso vai tomar conta da minha vida, tá? Novela, filme, série da Netflix. Vai falando mais aí, Renan, que tem. Sair o tempo todo, né? Fazer tarefas no horário que está reservado para Deus. Exatamente. Coisa para fazer justo naquele horário. E ó, esse hábito que você quer largar também, socializa com as pessoas que você escolheu, que é uma boa, tá? Porque assim, além de você escrever, você tá falando. E quando a gente fala, né, a fala ainda tem poder, não tem? Então, o Walter Asséria sempre fala, olha, você é refém daquilo que você fala. Então, chega nessa pessoa, fala, Bruno, me ajuda nisso, tal, tá? Vamos lá.
Então, nós falamos de como ajudar o condutor. Gente, então só para dar mais uma ideia do racional, tá? Como o nosso cérebro funciona. Se alguém já pagou para ir no nutricionista, aí o nutricionista deu para você uma lista gigantesca do que fazer. Tipo, segunda-feira você vai comer blueberry com cream cheese, com torrada, com iogurte. Aí no almoço você vai comer um filé de peixe com não sei o que, não sei o que. Alguém já pegou um cardápio assim? Se já pegou, dá um ok aí para eu saber. Então, para o nosso cérebro entender isso, gente, isso não vai complicar a vida do condutor. E se você complicar a razão, a emoção vai tomar conta, tá? Então, assim, a gente tem que pensar ao máximo em facilitar a vida dele. Então, por exemplo, em vez de você ter aquele cardápio enorme que você não vai decorar nunca e que você vai grudar na porta da geladeira e vai começar uma semana e na outra não vai mais, você pode falar assim, ó, então eu vou cortar farinha, açúcar e... que mais que a gente corta? Gordura, né? Não é gordura. É farinha, açúcar e leite, por exemplo, tá? Vou cortar isso da minha vida. Então, eu sei que todos os alimentos que não vão ir são o que estão lá no cardápio. Claro que eu tenho que saber só a pesagem, a dosagem que eu vou comer também, né? Mas já ficaria mais fácil pro condutor aqui, tá na tela? Ficaria mais... Pode deixar direto agora. Ficaria mais fácil para esse condutor lidar. Então, estes comandos que nós estamos fazendo é traçando estratégias para que ele consiga conduzir esse grande animal aqui embaixo. Que agora a gente vai falar aqui, ó. Aprenda a lidar com as emoções. Gente, se eu falar para vocês que... Olha lá, Paulo. Se eu falar para vocês que Coca-Cola faz mal, é novidade? Se eu falar que faz mal, não é novidade para ninguém. Mas pensa você, num calor de 40 graus, vem uma neguinha daquela geladinha, suando assim, ó, bem gelada. Você consegue dizer não para ela? O Paulo consegue porque ele quase morreu. Mas é fácil dizer não? Não. Sabe por quê? Não é só pelo gosto. Gente, esses caras das propagandas, eles são muito inteligentes, porque eles fazem você ter uma memória afetiva, uma memória emocional com a Coca. Então, no aniversário de 5 anos do Marquinhos, tinha Coca. No meu casamento, tinha Coca. No meu, sei lá, nos meus aniversários de criança, lá com a minha família unida, se você olhar em cima da mesa, nas fotos antigas, tinha Coca. Se eu lembrar qualquer jingle da Coca-Cola na Copa do Mundo, eu vou lembrar também, né? Ou... vem que está chegando, que é o ursinho lá do Natal. Então, percebam que todas as festas, todas as festas comemorativas ou momentos que você passou em família, a Coca-Cola estava presente. Então, muito mais que um líquido, gente, estou falando refrigerante no geral, tá? Porque todo refrigerante faz mal. Mas... sempre nessas datas ou com a sua família, pode ver, gente, o que aparece num comercial da Coca-Cola, uma família feliz à mesa, todos eles sorrindo, né? Outra coisa, não é só a Coca, por exemplo, Doriana, gente, é um conselho, tá? Que é pior que a Coca-Cola ainda. Se você come margarina, pare hoje, isso é graxa, tá? É graxa, é pior que graxa, tá? A margarina. Abre uma margarina e põe na sua janela, nem mosca, nem formiga quer, tá? Adilson, estabelecer uma meta baseando-se em alguém em que te inspira para fazer à tona uma mudança em si mesmo, em que possa ser colocada em prática. Exatamente, Adilson, entendeu o espírito da coisa. Então, tava falando da Doriana. Gente, da margarina. Olha, assiste uma propaganda de margarina. É uma família, num domingo, feliz, todos dando risada. De repente alguém, e aquela musiquinha bonitinha, alguém saca uma Doriana, né? Uma All Day. Nossa, existe isso ainda? Isso é velho, hein? E coloca em cima da mesa. Gente, veneno. Mas você tem uma memória afetiva de quando você tomava café na casa dos seus pais, enfim. Tá vendo? Então, assim, eles vão querer mexer no seu elefante.
E se o elefante virar para a Coca-Cola, não importa que a sua razão saiba que faça mal, não importa que a sua razão fala para você, ó, isso engorda, tem muito açúcar, você vai dar de ombro para essa razão e o elefante vai louco bebendo a Coca-Cola, tá? Então, a gente tem que entender que se o elefante virar, gente, já era. E como que a gente faz, então, pra gente conseguir não ficar, como é que se diz? Tirar essa memória emocional da Coca, tô falando de Coca, né? Vou dar outro exemplo. Então, por exemplo, eu tava vendo a história, tinha um cara que ele não usava cinto de segurança. Ele não gostava, ele não usava. Hoje em dia tem exemplo até de máscara, né? Não protege muito, mas protege alguma coisa. Mas vamos falar do cinto. Então ele não usava cinto de segurança, o sobrinho dele sempre falava assim, ó, tio, usa o cinto, tio, usa o cinto, tio, usa o cinto. E ele não usava. Aí teve um dia que o menino sentou do lado e ele colocou o cinto sem o menino falar nada. Ele falou assim, nossa tio, você nunca usou cinto, por que você está usando o cinto agora? Aí ele falou assim, é porque um amigo meu teve um acidente de carro. E eu fui visitá-lo e ele estava sem o cinto. E ele foi arremessado para fora do carro. E a cara dele ficou toda desfigurada pela pancada, porque ele não estava com o cinto. E aí ele entendeu que o quão importante era um cinto de segurança. Você não pode deixar aí a imagem do elefante. Ele entendeu o quão importante era o cinto de segurança. Então você vê que a imagem que foi para frente do elefante foi algo que substituiu aquela imagem que não precisava do cinto. Entenderam? Então, assim, até Jesus fala de renovar a vossa mente. Olha só como Jesus era perfeito, gente. Sabia de todas as coisas, né? É o Deus. Então, assim, renovar a sua mente. Você substituir essas coisas por algo que vai ficar nessa memória afetiva, nessa memória emocional. Então, todas as vezes que o elefante dele virava e falava assim, ó, o cinto é desconfortável, o cinto é ruim, agora o elefante olha e fala, ó, coloque o cinto, porque senão a gente pode morrer. Olha só que diferença, né? Então, assim, comece a projetar, gente, tô para finalizar já, tá? Então, como é que eu substituo essa imagem, né, de eu conseguir estabelecer essa mudança? Se eu ficar olhando só para o agora, porque a minha emoção está me levando, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu vou pedir para que você feche seus olhos aí, ó. Pense quem será você daqui 10 anos. Pensa que se você continuar a sua vida dessa forma, aonde você vai parar? Então reflita aí com você. Em 2032, como eu estarei? De que forma eu estarei? Como eu estarei no ministério? Como eu estarei com os meus liderados? Então você precisa refletir agora, daqui a 10 anos, o que vai acontecer se eu continuar com esse mau hábito, por exemplo. E também esse exercício serve se você pensar assim, o que pode acontecer se hoje eu fizer esse hábito X? Então, gente, há 1 ano atrás eu estava começando uma mentoria, né? Estava todo, né, cheio de expectativas, né? Conversando com o Renan. Lembra, Renan? A gente foi até buscar ração. E graças a Deus eu mudei alguns hábitos e hoje eu estou aqui. 1 ano depois, e não demorou 1 ano, né? Demorou, sei lá, acho que uns 7 meses. Eu estava fazendo o mesmo movimento com vocês. Toda vez que eu leio um livro e venho e trago para vocês uma referência, ou eu falo, eu estou indicando esse livro, é bom, sabe? Fez diferença para mim, está fazendo para vocês. Então, esse meu hábito de ler, de alguma forma, abençoou a vida de cada um. Não foi só a minha vida, mas abençoou vocês. Quando eu escuto assim, nossa, a minha chave girou. Sabe, a chavinha virou, hoje eu entendi o que é o evangelho. Quando eu escuto assim, nossa, mas parece que a gente está aprendendo tudo de novo. E na verdade, não é que as coisas eram erradas. Na verdade, nós estávamos com uma lente do óculos embaçada e estava distorcida a nossa vista para algumas coisas. Entende? Então, graças a Deus, um hábito que eu mudei, algo que eu investi, hoje é bênção na minha vida, é na vida de vocês, e eu projeto muito mais que
vai fazer diferença na vida dos liderados de vocês, tá? Então, vamos pensar aqui, como estaremos daqui 10 anos? Nós precisamos fazer esse exercício, gente, porque se a gente continuar com os mesmos maus hábitos, né? Eu vou fazer uma cantata daqui a 10 anos, só os velhinhos lá, né? Vão continuar os mesmos, ou as crianças que cresceram, e vai continuar o mesmo movimento. Vocês estão entendendo? Então pensem nisso. Onde eu estarei? Quem eu serei daqui a 10 anos? É assim que nós precisamos pensar. Jesus, quando começou o seu ministério, ele pensou: o que será do mundo quando eu for embora? Eu preciso traçar um plano. Eu preciso fazer o elefante. E Jesus tinha elefante, tá? Que ele tinha emoções como um ser humano, mas ele tinha clareza do propósito. Ele conseguiu conduzir e fazer esse elefante entender que se ele vivesse por propósito, né, o plano do Senhor iria se cumprir, como se cumpriu, e transformou a vida de muitos outros, né, que vieram após os discípulos, porque o evangelho não termina nos discípulos, porque aí geraram os discípulos, os discípulos, os discípulos, e hoje eu e você estamos falando desse mesmo Jesus, né? Gisele, na verdade já tínhamos o conhecimento da palavra, mas agora de uma outra forma de ver, exatamente, lente embaçada, e aí o Senhor vem e limpa a nossa lente, e nós conseguimos enxergar as coisas com clareza. Então você, em nome de Jesus, foi chamado. Todos vocês, Paulo, Bruno, Renan e todo mundo que está aqui, foi chamado para trazer clareza de propósito na vida das pessoas. Eu dessa forma, o Renan de uma outra forma, o Bruno de outra forma, o Paulo de uma outra forma. Mas isso não vem sem querer. Gente, mudança, a gente está falando de mudanças, ó. Mudanças. Mudanças não ocorrem pelo acaso, tá? Ninguém acorda musculoso do dia para a noite sem querer. Ninguém muda sem planejar. Ninguém muda sem rever coisas, sem pensar em coisas, certo? Então, o que eu tinha para falar isso é hoje. Hoje é isso. Nossa, eu tô até cansado de tanto falar. Pera aí. Então, por isso é hoje, né? Quem você vai querer ser? Então, pense, quem eu vou querer ser? Comece a pensar nisso. Quando você estiver lá e alguma pessoa vier cobrar você, não fica nervoso. Pense, olha, ela está me ajudando a eu ser quem eu falei que eu queria ser. Olha, Renan, de novo. Você tá aí, ó, sei lá, jogando Star Wars, tá assistindo a trilogia toda de novo. Você podia... A Tati, né? Você podia estar fazendo outra coisa, não sei o quê. Não fica nervoso. Você tem que pensar assim, olha, essa pessoa está me ajudando a ser quem eu disse que eu gostaria de ser no dia 21/2/2022. E eu espero que aqui a uns meses ou anos, quem esteja fazendo isso com os seus liderados sejam vocês. Amém? É isso, o movimento é esse. Eu recebo, eu passo, vocês recebem, vocês passam. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algo? Gente, você não vai ser o mais burro, você não vai ser o mais, sabe, lento de entender. Não pense assim, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Então, se não ficou algo claro, eu peço para que você se manifeste, pergunte. Se quiser, a gente abre o áudio, se quiser, você digita e aí fica a sua escolha. Amém? Então, para o elefantinho gerar novas memórias aí afetivas, nós precisamos fazer o quê? Pensar lá na frente, gerar novas coisas que vão fazer mais significado na vida dele. Amém? Mais alguém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Temos 2 minutinhos aí, vou até 10:10. Acho que a metade já dormiu. Porque... Os nomes que a gente colocou para expandir o que a gente está fazendo aqui. Pode começar? Já era para ter começado? Da mentoria. Ele fez uma pergunta legal. Gente, ó, os nomes que nós colocamos para discipular, você tá falando?
Já era para ter começado para ontem, porque Deus falou assim, ó, toda autoridade me foi dada, portanto, ir de fazer de né? A autoridade já foi te dada, vocês não têm que ficar esperando ninguém dar ordem. Vai e faz. Ah, eu não estou preparado. Não espere estar preparado. Não espere, você nunca vai estar preparado. Você nunca. Ah, mas eu preciso mudar porque eu sou assim. Não. Comece a discipular alguém. É isso, gente. Não tem segredo, mano. E como eu vou falar de novo, a fala que eu sempre ouço do Walter e da Célia. Nós somos reféns daquilo que falamos. Então, você tá com certos problemas, você tá ajudando alguém, você falou para ele fazer tal coisa, vai servir para você também. Olha só. Então, não esperem. Ó, já estamos em 2022. Não esperem para começar a discipular. Não esperem para começar a cuidar de alguém. Amém? Isso aqui é chamado. Aí caiu minha folha lá e eu tô com o joelho ruim e não vou pegar. Mas isso é chamado. Sacerdócio é algo universal. Beleza? Vocês são muito quietos. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. Eu fico muito preocupado quando não há dúvidas. Eu sou professor há 17 anos. E quando eu saio da sala e ninguém pergunta nada, geralmente é as salas que vão pior nas provas. Eu realmente espero... Ó, se está escrito na Bíblia, não precisa perguntar. Exatamente, Walter, é chamado. Exatamente. Foi uma ordem de Jesus. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se teve dúvida e não quis perguntar aqui, pode chamar no privado. Vocês podem me chamar no privado, vocês podem perguntar depois, sem problema nenhum. Beleza? Então, vou encerrar. Entendi que todos entenderam. Amém. Recebo, certo? E, se quiser trocar uma ideia depois, estamos disponíveis, beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí por essa 1 hora e quase 2 horas a gente ficou junto, né? Não deu 2 horas, deu 2 horas, 1 hora e 56? Isso, ficou quase 2 horas. Obrigado pela paciência. Espero realmente que nosso estudo aqui, que você possa dar frutos, que você possa se mexer aí de alguma forma e que daqui 10 anos nós possamos olhar o quanto essa igreja cresceu. Amém? Então, você possa sair por aí até abrindo igrejas. Amém? Vamos lá então, Senhor Jesus, te agradecemos por este momento que passamos juntos aqui, que o seu Santo Espírito possa arder no nosso coração, possamos entender qual é o nosso chamado e a nossa missão, que o Senhor dê clareza às nossas vidas, Senhor, que possamos já pegar tudo que nós estamos entendendo e que possamos repassar para outras pessoas, porque é assim que o Senhor ensinou e é assim que nós aprendemos a repassar aquilo que nós aprendemos, Jesus. No nome do Senhor, o Senhor possa nos conduzir aquelas pessoas que irão nos ajudar, Senhor, nessa busca, neste desenvolvimento, nos dê o nome das pessoas, que elas possam nos ajudar de alguma forma, serem ajudadas também, que possam motivá-las também a querer mudar, Pai. No nome de Jesus, que possamos cuidar de pessoas, discipular pessoas, que possamos sair desse movimento de inércia, do viver sem querer, do deixar a vida levar, e que possamos viver por propósito e fazer as pessoas ao nosso redor, Jesus, viver por propósito também. É isso que nós pedimos, nos dê uma semana abençoada, que você possa estar conosco e que possamos resplandecer a sua luz onde quer que nós formos. No nome de Jesus, amém. Então, beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. E já lembrando, né? Deixa eu só marcar com vocês aqui pra gente não ter problema. Ó. Então, em março, nossa mentoria será, tá? Dia 3 e... Dia 3 é feriado? A próxima semana, não. É feriado, né? Vamos deixar para outra. A gente vai pular carnaval. Tá gravando? Pode desgravar já. Parar de gravar. Então a gente vai pular